aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Koalando no Espaço. E hoje nós temos aqui Lisandro Amaral. Tudo bem contigo? Como é que foi teu dia hoje? Tudo tranquilo, William? Tudo tranquilo dentro da normalidade, procurando sempre uma forma melhor de se caminhar, né? Obrigado aí pelo convite. Vamos entender melhor no decorrer da entrevista por que eu estou aqui. Vamos sim. Assim, ó, vamos começar, tá? Não é uma entrevista inicialmente, é um bate-papo, tá? Então, eu não te conheço direito. Tá bem. Eu vi que tu é um músico gaudério, eu vi que tu é um cancioneiro, e eu quero entender quem é o Lisandro Amaral. Se apresenta pra mim e pra quem tá nos ouvindo. Bom, William, se apresentar para quem não conhece, vamos dizer que não conheça nada, né, da minha trajetória, talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas vamos lá. Digamos que o cenário gaudério que tu chama, vamos usar o termo rotula como um cancioneiro gaudério. Eu gosto, embora o termo gaudério tenha sido mal explorado, é realmente o que o gaúcho era quando a concepção que olha para ele como um tipo físico-cultural deste pedaço de mundo andava, né? Andava pelos campos abertos, andava procurando trabalho, domando, ou às vezes até mesmo fugindo das leis, né? Então, gauderiar é um verbo que realmente o gaúcho desenvolvia na construção de quem nós somos nos dias de hoje. Claro. Eu sou um cancioneiro que canta esse gaudério até que ele se transforma numa mão de obra digna que motiva ainda o funcionamento das instâncias de pecuária, fundamentalmente das instâncias de criação de gado. Então eu sou um cancioneiro do trabalhador rural gaúcho. Que legal. Assim posso me dizer. Que legal. E a música sempre teve no meio da tua vida? Tu sempre gostou de cantar, tocar violão, ouvir música? Como os meus pais eram muito musicais, né? Muito musicados. A minha família vivia sempre adornada de música. Nenhum dos dois era músico, mas todos sabiam muito bem ouvir música. Eu acredito que o que eles selecionaram para ouvirem e ofereceram para os seus filhos, eu sou irmão da Lisiane, eu tenho 46 anos, né? Nasci em 77. Então as músicas que circulavam nos anos 70 e 80 na minha casa me deram uma base cultural, né? E, portanto, eu passaria a selecionar o que eu ia ouvir a partir dali e, por que não, desenvolver como criação, né? Então, eu ouvindo Luiz Airão, AGP, Julio Iglesias, ouvindo Gaúcho da Fronteira, numa época achava muito genuína dele, ouvindo Senair Maiká, Jaime Caetano Brau, Noel Guarani, e ouvindo Alcione, ouvindo aquele cantor que a minha mãe gostava muito, Giliardi, Gessé, ouvindo José Augusto e ouvindo fundamentalmente as músicas da Roberta Miranda. Bah, incrível. Tu entendeu? E depois ouviria com a minha irmã Legião Urbana, RPM e tantos outros. Então, assim, ó, uma salada de fruta, mas ao meu ver, né, hoje, olhando o que realmente eu gostaria de ter ouvido e ofereci para os meus filhos, né? Nelson Gonçalves eu ouvia com a minha avó. Ah, que legal. Então isso tudo me leva a uma salada de fruta que, se misturar, dá certo. Eu acredito que dá certo. Então, existe um compositor romântico, que eu me enquadro nisso, dentro do gauchesco, né? Que tem uma parcela da sofrência da Roberta Miranda, mas ao mesmo tempo se encontrou com o Luiz Menezes, que fez a valsa Última Lembrança, né? Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida. Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus. Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida.
e que meus lábios possam ter os lábios teus. O Luiz Menezes não era um compositor que sofria a perda da mulher para outro homem. Ele sofreu a perda da mulher para Deus. A mulher dele morreu e ele constrói esse poema maravilhoso, né? Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que dos versos fazem ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, aonde quase sucumbi nos teus carinhos. Eu viverei no violão que a noite tomba diante a janela da silente madrugada. Eu viverei como uma sombra em tua sombra, como poesia em teu caminho derramado. Palavras que tocam o coração, né? Nem mesmo o tempo apagará nossos amores que floresceram da ilusão febril e mansa. Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores, mas te levarei na minha última lembrança. Então, assim, ó, existe um cenário poético muito forte que pode alimentar os nossos filhos de músicas que a gente considera positiva. Sim. Isso pode, nesse momento, estar sendo formado um novo compositor que um dia tu vai entrevistar e ele vai chamar para essa conversa e ele vai te dizer, como eu, que ele tem 26 anos dedicados à composição, né, e ao canto, porque ele foi alimentado de músicas assim. Se tu alimentar hoje uma criança com outros estilos, ela poderá direcionar sua criatividade para outras coisas. Eu me considero um privilegiado de ter ouvido Roberta Miranda, Nelson Gonçalves, Luiz Menezes. Coisa boa. Julio Iglesias. Coisa boa. Julio Iglesias, eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, na cidade de Tapes, que ela tinha os LPs dela, um monte de coisa. Eu lembro que tinha Julio Iglesias, tinha Renato e seus Blue Caps, tinha Roberto Carlos, era o que mais tinha, né? E eu lembro que ela botava pra ficar escutando, eu ficava maravilhado com aquilo tudo. Na época eu era pequeno, eu não entendia muito bem o que aquilo significava. Mas com o tempo foi passando, eu fui entendendo que aquilo lá era muito mais do que somente uma música, né? Tem toda uma construção por trás. E hoje em dia, tu como compositor, hoje em dia não, há muito tempo já como compositor, né? O que tu tenta passar de inspiração nas tuas letras? A gente tem que dar, primeiramente, né, entender que tudo que a gente faz e registra, e a partir de registrado vai chegar à casa das pessoas, pode chegar imediatamente hoje com a tecnologia que temos. Eu posso fazer uma música agora aqui e lançar, né? Isso nos faz até entender alguns posicionamentos sobre regulamentação da internet, né? Que nós somos muito contras, mas veja bem, o ser humano ganhou hoje o direito de se manifestar em tempo real para o mundo. Então, o que eu estou criando agora pode ser registrado e pode ser lançado. Nada mais filtra o que nós estamos criando. Então, a responsabilidade de quem cria uma música, e essa música vai passar a tocar na mente das crianças e vai ajudar a formar o caráter e a personalidade dessa criança para o mundo, né? Então, assim, ó, quando eu crio algo, eu estou imediatamente pensando em alimentar as crianças de algo que eu considero positivo, né? E o que eu considero positivo são as características dos homens rurais, a humildade, a dignidade das pessoas que vêm do campo. Eu não admitiria que o meu filho não reconhecesse num cidadão que passasse aqui na rua com uma bombacha surrada, que a minha filha não reconhecesse uma senhora que tem com todo o jeito de quem veio da campanha e que está na fila do banco, e que a minha filha não desse o lugar para aquela senhora na fila do banco, porque aquela senhora tem uma vida judiada, tem anos de trabalho, e aquela senhora que alimenta a pionada de uma estância que faz o Brasil comer carne, sim, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, assim, ó, esse é o meu pensamento quando eu crio algo. É um pensamento responsável. Eu não procuro um refrão para que a minha música toque na rádio, para que a minha agenda aumente, para que os meus seguidores no Instagram aumentem, para que a minha conta bancária aumente. A minha conta bancária é um reflexo da minha responsabilidade entregue nas composições que geraram os meus 6 discos e que me dão uma agenda de 4, 5 apresentações por mês e que servem para o básico da minha vida. Eu tenho já consciência de que eu não vou enriquecer sendo cantor
gauchesco, mas eu tenho essa consciência e aceito ela, aceito, né? Trabalho de forma humilde. O que eu não admito é que os meus filhos não tenham a proteção do seu caráter vinculada à nossa origem rural. Cara, que palavras bonitas. Parabéns. Eu achei incrível isso, porque hoje em dia, como tu mesmo falou, tu não quer que a tua música, claro, se acontecer, melhor ainda, né? Que a tua música viralize, que toque pelo Brasil afora. Seria incrível. Mas hoje em dia eu vejo que muitos compositores, no geral, acabam fazendo aquela música para o TikTok. Uma música só com refrão, uma música só com aquela partezinha ali focada pra estourar. Hoje em dia eu tava até ouvindo um rapaz, que ele é DJ, falando que ele faz as músicas dele pensando assim, ele junta os refrões que vem na cabeça dele e faz as músicas com base nesses refrões que são bons. E eu fico pensando, eu também sou músico, eu não sou tão músico hoje em dia praticante, mas eu ainda toco um violãozinho aqui em casa, faço as minhas produções, tudo certo aqui em casa. E eu vejo que não tem por que fazer assim, sabe? Perde-se a genuidade de quando tu vai fazer alguma coisa dessa forma. Eu acredito que tudo realmente se transforma, né? Quando a gente ia imaginar hoje que a gente teria uma plataforma como o Spotify, por exemplo, né, rodando as tuas músicas imediatamente, como eu falei, e podendo ser acessado em qualquer lugar, né, do planeta. Então, a tecnologia ela vem para isso. E isso faz, né, as redes sociais hoje, né, a pessoa pensa assim, o esperto ele está em todos os lugares, né? Não é proibido eu criar um refrãozinho e colocar no TikTok. Esses dias um músico que toca comigo, o João, me falou, tem uma música minha estourada no TikTok. Como assim? Eu nem tenho TikTok. Né? E ele me disse, não, aqui, Lisandro, olha aqui essa valsa, ó. O que acontece toda vez que tem uma cena que lembra dessa música, as pessoas usam. E a tua música tem não sei lá quantos milhões de reproduções ali no TikTok. E eu não sabia disso. Então, o espertinho, ele cria algo, um chavão, assim, um refrãozinho, para que cenas do cotidiano, onde a pessoa... Quantas mulheres se acordam de manhã e penteiam o cabelo, se olhando no espelho? Sim, algumas. O cara que tá ligado, vou fazer uma música para a mulher acordar, e a minha vai ser a única música que vai fazer a trilha sonora para essa mulher que acorda diariamente. Quantos trilhões de mulheres fazem a mesma cena diariamente? Então, assim, ó, as pessoas inteligentes, elas estão alertas, né? E quando elas sabem ganhar dinheiro, com isso, elas vão e tá liberado. Eu não tenho essa característica de direcionar a minha música para esse tipo de atividade. Se uma música como a minha valsa aconteceu e está sendo usada lá, beleza, alguém está ganhando com isso. Espero que o TikTok um dia recompense as músicas que estão lá, né? Como o YouTube faz hoje, tudo muito isso eu acho injusto na parte do TikTok, né? Qualquer um pode usar qualquer parte e o autor não é recompensado. Exato. Eu acho que o ECAD deveria se ligar nisso aí e pegar os direitos da música lá para o artista, né? Exato. O YouTube, por exemplo, já não ninguém mais consegue incluir uma música sem ser das músicas que estão autorizadas, né? Pelo YouTube mesmo. E colocados os créditos ali. Então, o YouTube colocou regras, beleza. Então, assim, ó, voltando a esse compositor existe, nós estamos no ano 2024, e esse compositor existe, ele está ali, eu não quero ser ele, né? Eu quero ser como ontem, eu estava numa roda de samba aqui na minha cidade, em Bagé, no domingo, acontece ali uma vez por mês, na rua, e tinha um grupo, né, um sax, um violão, um cavaquinho, um pandeiro. E eles estavam tocando pichinguinha, estavam tocando cartola, tocaram Noel Rosa, tocaram uns chorinhos ali, alguns até já são folclore, assim. Então, assim, aí eu conversava com outro músico, depois veio tocou uma música do Cartola, e eu cantei um pedaço, assim, entre nós ali, ó. E aí eu te digo, o Cartola, o Nelson do Cavaquinho, né? Se não me engano, também era ajudante de obra, o Cartola era mestre de obras, pedreiro, né? E tinham as mãos judiadas, assim, a gente via que eles não conseguiam, para ti que é violonista, eles não conseguiam armar os acordes, assim, com pureza. A mão de um pedreiro vai armar um acorde
com requinte, não vai, ela não está pronta para isso, né? Então, eu tenho um amigo que era alambrador, né? Ele dava com arame, esse serviço muito bruto, ele tinha os Sim. dedos grossos, ele não conseguia armar os acordes porque os dedos dele eram muito grossos. E o Cartola fazia músicas maravilhosas, né? Como O Mundo Sim. é um Moinho, As Rosas Não Falam. Então, assim, ó, e aí, Lisandro, o que tu quer para tua trajetória? Tu quer ser um compositor de TikTok que vai tocar hoje, amanhã e pum, sumiu? Ou tu quer ser um pixinguinha que é tocado em 2024 no meio da rua, em Bagé, e gera nas pessoas uma satisfação maravilhosa? Eu quero ser isso. E eu acredito que eu criei um repertório, que eu olho minhas músicas e isso me orgulha muito. Não são poucas as músicas que são cantaroladas pelas pessoas e pedidas pelas pessoas. Eu não gostaria de ser um compositor de uma música só, nem de duas, né? Que bom ter alguma música no mundo, mas que bom é ter umas quantas, porque elas vão andar tanto, algumas vão enfraquecendo, vão ficar pelo caminho, mas Sim. alguma vai chegar e vai germinar na cabeça de uma criança, que vai gerar novas músicas. Então a eternidade do compositor, a eternidade da música e da cultura musical de um país tão rico como o Brasil, ela tem que caminhar alicerçada numa palavra: consciência, né? Carinho pelas pessoas, responsabilidade é a palavra, Sim. responsabilidade. Eu vejo Eu que me o, considero. o, o Brasil em si é um país muito grande, um país continental, né? Tem muitas vertentes musicais diferentes no nosso país. A música gaúcha é uma delas, né? Dentro Sim. da música gaúcha existem vários segmentos diferentes. E como é que tu vê essa parte da música gaúcha no Brasil, hoje em dia? Tu acha que ela é bem valorizada ou tu acha que Eu acho falta que ela, muito ainda? eu acho que ela está no lugar onde ela merece estar, né? Não onde ela deveria estar, mas nós merecemos estar quase que num anonimato. Por quê? Olha bem, isso que eu vou dizer pode se tornar muito polêmico, mas eu nunca tive medo das polêmicas. Toda vez que o gaúcho tenta sair com a sua música, ele se transforma num palhaço. Ele tem que fazer uma palhaçada, uma música jocosa, né? Ele tem que fazer os outros rirem. Quem te disse que a música do gaúcho é para fazer rir? Ela também é para fazer rir, né? Aconteceu uma transformação com um cantor que alimentou a minha infância, minha adolescência, que é o Mano Lima. O Mano Lima era um cantor extremamente genuíno, né? A música dele nascia em beira de fogão, em mangueira, né? O irmão era compositor, Aparício Silva Rilo fazia letras para o Mano Lima também um excelente compositor. Em algum momento a gravadora olhou para o Mano Lima, obviamente que a pessoa campeira, rústica e extremamente rural, ela se torna engraçada, né? Os porto-alegrenses vê um velho atravessar uma rua de alpargata velha arremangada com uns bombachão desse tamanho, um chapelão desse tamanho, a primeira coisa que vão fazer é rir daquele senhor, entendeu? Então, quando a gravadora olha para o repertório do Mano Lima e acha engraçado, e acha que é o engraçado do Mano Lima que vende disco, o que ela quer no próximo disco do Mano Lima? Que ele seja mais engraçado do que emocionante e genuíno. E a gente vai investindo aquele cantor de forma diferente e vai enchendo a conta bancária dele, dando uma van, uma casa, para que aquele compositor siga jogando as regras da gravadora. A longo prazo, isso é trágico, né? É trágico. Porque a gente olha a obra num todo, eu olho como um crítico musical, que me considero, e posso falar isso, porque eu me alimentei muito da música do Mano Lima, hoje eu não escuto mais. Sim. Eu olho para ele e me sinto órfão da criação genuína do Mano Lima, que cantava no Troveiro do Bororé, né? Que cantava: ao ver essa tropa que vem assolhada, sem pasto e sem água, e o tropeiro levando o terneiro que cansa na beira da estrada. São Pedro, eu venho de longe, lhe peço licença para desencilhar. Lá na terra onde eu vivo, lhe digo, amigo, não dá para aguentar. É o engolindo os outros, chega a dar até nojo da gente falar. Então, aí ele fazia uma crítica política com
com muito bom senso, era engraçado ao natural. Então, a hora que eu obrigo alguma pessoa a ser engraçada, porque eu exijo que aquele artista seja engraçado, eu estou transformando ele. Então, respondendo a tua pergunta, quando nós queremos atravessar as fronteiras e ir para o Brasil, a primeira coisa que as gravadoras fazem é que a gente seja engraçado. O Gaúcho da Fronteira saiu como engraçado. O Gaúcho da Fronteira estourou no Brasil quando ele se misturou e fez o Vaneirão Sambado, que eu acho maravilhoso o Vaneirão Sambado. Acho muito bem feito, tem muito bom gosto, mas ele só estourou quando ele se transformou em sambista com gaita de botão. Ele não conseguiu sair sendo o cantor de Santana do Livramento. Claro. Entendeu? Então é essa transição que obrigam os artistas aqui a fazer, e eles aceitam ela, que fazem eles bater no centro do país e darem volta para casa com a cola no meio das pernas. Entendeu? Eu quero ver quem tem coragem de sair como é. Por que o Almir Sater entra no Rio Grande do Sul sendo Almir Sater? Por que o Renato Teixeira entra aqui cantando a Xalana, né? Por que o Almir Sater entra aqui no Rio Grande do Sul cantando então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Renato Teixeira e Almir Sater, eles entram aqui sendo eles mesmos. Por que nós temos que entrar no Brasil sendo outra coisa? Sim, Nós vamos parar no meio do sendo motivo de chacota, né? Muitas Exatamente, vezes. nós viramos piada. Ah, gauchada, aquela... Uma vez um artista muito importante, um diretor de novelas e filme, tive contato há muito tempo, nos aproximamos, assim, ele ouviu a minha música e me disse, Lisandro, por que essa música não chega lá? Eu disse, bom, tu que pode me responder, tu que é de lá, mas eu te digo, eu te dou a minha versão, ela não vai para lá porque os artistas daqui não têm a coragem de ir para lá como eles são. Eles têm medo de serem barrados sendo eles mesmos. Aí ele me disse, várias vezes eu vim no Rio Grande do Sul e para me agradar tinha um gaiteiro quase vomitando na minha cara, bem assim. E aí ele tinha repulsa da música gaúcha que foi oferecida para ele, porque para agradar um diretor de novelas e filmes eu tenho que a pataquada, o grosseiro. Termo é esse, grosseiro. Me desculpem, né, alguns colegas que trabalham com essa música, que eu considero grosseira. Um capataz da estância, William, ele conversa contigo sendo gentil, te dando bom dia, sendo educado, te convidando para sentar. Ele não fala contigo, amigo, tudo bem? Não. Isso é uma caracterização, uma descaracterização, ou uma figura caricata, que existe, sim existe, mas ela não é exemplar no nosso convívio. Esse passa vergonha também em qualquer cenário social. Esse gaúcho, barrará, que esse não nos representa, entendeu? Quando tu fala isso, me faz pensar uma coisa também aqui pra mim, tá? Que, querendo ou não, o gaúcho tem o pessoal lá de fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pra cima, né? O resto do Brasil tem uma visão do gaúcho sendo um cara grosso, arrogante, um cara que não tá nem aí pra ninguém, que só quer ver o seu, sabe? Tu acha que esse também é o estereótipo de gaúcho? E esse tipo que tu desenhou, ele existe em qualquer lugar, né? Sim. Existe no Mato Grosso, existe em São Paulo, existe os cariocas também, muito grosseiros, indelicados e antiéticos às vezes, e isso existe em qualquer estado, né? Vai lá no fundão do Pantanal, vai ter umas figuras assim. Vai em Minas Gerais, vai ter umas figuras assim. Esse tipo que tu desenhou, ele existe em qualquer lugar. Então, assim, ó, a culpa é da própria pessoa. Por exemplo, se me chamarem para ir numa entrevista na Rede X, lá no Rio de Janeiro, tu acha que, agora dando essa conversada contigo, tu acha que eu estou preparado para falar sobre o gaúcho? Tu acha que eu sou uma pessoa bem articulada, que poderia falar? Com certeza. Tá. E eu te apresento 5 ou 6 pessoas daqui também, que também são do nosso cenário musical, e tu vai fazer uma seleção entre 20 pessoas, algumas com as minhas características e outras que estão estouradas dentro da música gaúcha, que são aquelas... E tu conversa com elas e tu vai ter que eleger quem vai nos representar. Aí tá o pulo do gato.
quando alguém é escolhido para ir, ele é escolhido, às vezes, pela sua música barrahá e não pelo seu diálogo. Então, ele vai dar uma entrevista no Jô Soares, né, com o saudoso Jô Soares, e ele vai falar merda lá. Ele vai falar bobagem lá, representando. E a gente que está aqui assim, ó, meu Deus do céu, o cara está falando de mim, o cara falando de nós, do nosso povo. Olha, eu já fiquei nervoso várias vezes vendo isso acontecer, né? E aí nós tínhamos representantes, Nelson Gonçalves era de Livramento, a Elis Regina era gaúcha. Então, nós tínhamos esse nível musical e intelectual representando a música daqui. A um certo ponto, o gaúcho começou a ser visto só assim como tu me falou, né? Porque o que vendem do gaúcho é isso. Quando alguém chama um humorista para ir lá representar o Rio Grande do Sul, ele tem que ser aquele estereótipo assim grosseiro do nosso, porque é muito fácil transformar o gaúcho em algo engraçado e grosseiro, está muito perto. É uma linha bem fininha que transforma o gaúcho rústico, né, bruto, em algo para ser deboche, motivo de deboche. Sim. Então é isso, nós somos vistos assim, por isso que a nossa música, eles nem sabem que existe, né? Mas e tu acha que o gaúcho ainda tá muito assim, tipo, muito, como eu posso te dizer, não tão refinado? Olha, o que eu vou te dizer? É tão complexo, né? A tua pergunta é tão complexa. Como nós estamos hoje? Eu acredito que a gente melhorou e que Deixa eu te algumas contextualizar o porquê dessa minha pergunta, tá? Porque quando a gente para estudar um pouco a história do Rio Grande do Sul, a gente vê que tem vários cenários que não convêm tanto para o gaúcho hoje em dia, sabe? Que são cenários que não faz sentido, entendeu? Então eu vejo que também o gaúcho muitas vezes acabou se estragando lá atrás e agora nós de hoje, nos gaúchos atualmente, temos que quebrar essa parte, né? E mostrar como que é realmente ser gaúcho, porque não essa parte histórica. Existem duas palavras que têm que andar juntas, né? Trabalhar em conjunto, que é cultura e orgulho, tá? Quando eu sinto orgulho da minha cultura, eu trabalho mais forte para que ela permaneça e seja monitorada e realimentada, né? Então, quando eu não tenho esse orgulho, eu deixo que a minha cultura ande do seu próprio jeito, tá? Vou fazer mais um depoimento polêmico aqui, ó. E se um dia tu me vê lá, é porque algo muito especial aconteceu. Não digo que eu nunca irei, mas nesse formato que acontece hoje, eu não vou mais. Eu não vou mais no Galpão Crioulo, tá? Já gravei 12 Galpões Crioulos. Foram ótimos. Tenho saudade da época onde o saudoso Nico Fagundes ainda estava lá, né? Mas ninguém é eterno. E assim, a transformação do cenário, todo do cenário físico e da proposta do programa, né? E de algumas ideologias, né, inseridas nitidamente no programa, me fazem não querer ir mais lá. Por quê? Porque eu não combino mais com o programa, entendeu? Sim. Eu não combino mais. Então aí está a resposta da tua pergunta. Nós não combinamos mais. Esse gaúcho genuíno, onde eu me considero, o Mano Lima dos anos 80, né? O Noel Guarani, se fosse vivo, não iria também. Nós não combinamos mais com o cenário criado para, entre aspas, nós. Todo mundo que aceita a descaracterização e que já tem ideologias, né, diferentes, que aceitam aquela coisa, vão. E aí passa aquele programa que era, na verdade, um centro de tradições, de proteção, que deveria existir ali uma cúpula protegendo tudo que pisa ali dentro. Abriu, quebrou-se a cúpula, não existe mais proteção, e existe sim um protocolo a ser cumprido com a empresa maior que administra tudo. Nós somos afiliados da empresa tal, então nós devemos manter aquela fórmula que ela quer hoje. E o genuíno que vá para o inferno.
E alguns genuínos que ainda aceitam ir lá, quando tu olha o programa, tu sente isso. Depois de eu dizer, talvez tu sinta mais. Tu vai olhar assim, esse senhor não combina com esse cenário. Sim. Entendeu? Então, foi se reduzindo os cenários possíveis de apresentação do músico, que eu acredito, né? E nós vivemos ali mendigando um espaço num festival de música nativista, numa exposição agropecuária, e quando acabar o campo, assim, quando esse trabalho feito para diminuição do agronegócio no Brasil, eu vou cantar para quem? Morre todo mundo que faz serviços diretos e indiretos para isso. Eu sou um prestador de serviço sonoro, eu faço a trilha sonora das feiras de agronegócio do meu estado, porque eu sou da cidade de Bagé, que vive da agricultura e da pecuária. Eu não poderia fazer algo diferente, eu fui criado nesse meio, né? Sim. Então, quando se mata o todo ao redor, nos enfraquece e nos mata de fome, né? A gente vai viver cantando ali nas nossas rodinhas, eu pra ti, tu pra mim, e acabou, entendeu? Então, eu acredito que o Brasil tomaria um susto com uma entrevista do Lisandro Amaral ou com uma apresentação do Lisandro Amaral no Copacabana Palace. E aí, tu tem coragem de ir no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro? Sim, eu tenho coragem, vou eu, o mesmo grupo que se apresenta aqui em Bagé, eu levaria. Eu queria conversar com o Brasil e dizer para eles por que nós estamos sumidos há tanto tempo, por que nós estamos no anonimato há tanto tempo, porque todas as oportunidades, a maioria das oportunidades que nós tivemos de sermos nós mesmos, nós fracassamos. Claro, claro. E hoje em dia, tu vendo o cenário desse músico genuíno gaúcho, que tu mesmo se coloca nele, né? Como é que tu acha que ele tá? Tu acha que tem nomes bons, assim como tu? Ele tem. Agora há pouco eu tava compondo com o André Teixeira, já estou me permitindo, com alguns amigos que eu tenho muita intimidade, a compor pelo WhatsApp, né? Ah, que legal. Ele mora em São Gabriel, eu moro em Bagé. Eu achei que isso nunca ia acontecer. Toma, eu te mando essa letra, tu me manda a melodia num áudio, vamos montando. Infelizmente, nós perdemos, né, aquele convívio. Às vezes, quando a gente se encontra para ensaiar e apresentar uma música no lugar, nós temos uma apresentação junto, e o André é de um número muito seleto de compositores que eu componho. E hoje eu convidei ele, tia André, eu estava com esse verso aqui na cabeça, eu vou te mandar agora aí. E tia, vê se te surge alguma coisa aí que me manda. E eu mandei e ele me devolveu meia hora depois, assim, com uma melodia, né? Eu achei tão bem. Então, respondendo a tua pergunta, existem novos compositores genuínos, existem muitos novos escritores, né? Letristas, poetas, existem melodistas, né? E nós somos muito dependentes da melodia sobre uma letra, porque eu acredito que é o que chega primeiro. Se tu ligar um rádio, chega a melodia, chega o som, depois tu vai ler se tu quiser, ou tu pega que é uma gravação, ou tu vai na internet e busca, deixa eu ver essa letra aqui da música tal, mas o que te chega é a melodia. Então, Sim. quando a melodia é agradável, o ouvinte é conquistado, ele é abraçado por aquela melodia. Depois ele, que verso esse aqui que tem nessa música, meu Deus, que algo bonito. Ou ele vai ler assim, mas uma música tão bonita, mas que bobagem tem nesse verso aqui. Entendeu? Que o verso, não que ele não tenha a mesma importância, tem, mas quem chega primeiro é a melodia. Então o André me mandou essa melodia, eu ouvi assim, mandei uma foto para ele da minha cara, né? Já que nós estamos juntos, olha a minha cara. A minha cara falava tudo quanto eu estava satisfeito com aquela melodia, né? E era um verso extremamente genuíno, assim, muito rústico, né? E quem está fazendo esse verso hoje? Quem tem coragem de se apresentar para as pessoas de forma genuína. Eu não tenho problema nenhum, William, que as pessoas não entendam o meu vocabulário de escrita, porque o gaúcho tem o seu dialeto local, regional. Sim. Olha o que diz o verso que eu disse para o André, tá? Eu fui morar agora há pouco estou me acomodando numa estância muito antiga. E essa estância tem campos ainda sujos, campos de grota, que a gente chama, né? Grota. Grota já é uma palavra que, meu Deus, de que planeta, qual é o povo em que Marte que fala grota? Claro. Né? Grota é um campo de mato, campo sujo, tá? Sujo para uns, para mim eu acho maravilhoso. Então eu fiz um verso assim, camperiando, me veio aquele verso, eu memorizei e mandei para o André pelo telefone. Eu quero um campo de grota, que gaste goela
e cachorro. Que um dia eu peça socorro numa rodada em ladeira. Que eu ande abrindo porteira ressabiado igual os outros. De tarde ensile um potro da égua mais caborteira. Tá? Que eu encerre na mangueira o touro mais peçonhento. Que me atropele o nojento para ver se eu tenho destreza. Nunca me falte na mesa um costilhar de capincho, facão afiado e buchincho, e um baile bom, com certeza. Talvez esses 2 versos sejam os mais rústicos e mais genuínos que eu fiz na minha vida. Por que aos 26 anos como compositor, eu comemoro que esses 2 versos sejam talvez os mais importantes ou os mais rústicos? Porque nesse momento, William, eu tenho consciência de que o que a gente precisa, talvez vá de contra no que eu estou dizendo, mas é do que eu estava dizendo sobre ir para o Brasil. Mas ir para o Brasil é não descaracterizar o genuíno. Sim, que eles peguem um manual para entender o que eu estou dizendo. Que eles me perguntem. Porque muitas pessoas do meu país, inclusive eu, que de inglês só sei yes e no, né? Eu canto e danço e aproveito. Hoje eu estava ouvindo Elvis Presley e eu não sei uma palavra do que ele falou, mas me faz bem a melodia e aquele homem genial cantando. Então, por que eu tenho que transformar o gauchesco em algo universal? Algo não. simples, Então né? Não é simples, então é requintado. Eu comemoro esse verso porque eu estou sendo mais próximo do gaúcho original. Entendi. E é isso que faz falta. Respondendo a tua pergunta, tem gente fazendo? Tem alguns. Eu cito aqui em Bagé o Francisco Brasil, que é um menino muito querido, que escreve de forma genuína. Eu falo no Kiko Goulart, do Quarteto Coração de Potro, né? Que é de Laje, Santa Catarina, e fazem uma música muito genuína. Te aconselho a procurar o Kiko para conversar, é um melodista incrível. Vou procurar. Né? E tem outros por aí, sim, existem, mas muitos ainda acanhados. Tem o Mauro Silva, que é meu gaiteiro, que faz melodias e canta de forma muito genuína, muito gauchesca. E se tu tentar transformar o Maurinho para levar para o Rio de Janeiro, ele não vai nem conseguir se transformar. Claro. Porque é o natural dele aquilo ali, não adianta te transformar. Tu botar geleia numa canjica de leite não combina, entendeu? Sim. É como tu botar feijão numa salada de fruta com creme de leite. Não vai, não funciona. Não vai dar. Tem um músico que ele é gaúcho, só que ele é mais do rock, que é o Esteban Tavares, não sei se tu conheces ele. Não me lembro. Rodrigo Tavares, ele era baixista da banda Fresno. Participou aqui do meu podcast já umas 3, 4 vezes. Tem música com Pirisca Greco. E foi quando eu comecei a ouvir mais a música gaúcha, foi quando eu comecei a entender mais. Eu sempre ouvi aquelas músicas tradicionais, né, que meu pai me mostrou, que minha avó me mostrou, mas eu vejo que hoje em dia falta uma... Claro, tem o Esteban, mas ele não é tão forte hoje em dia, né? Mas eu vejo que falta uma personalidade que faça o jovem querer ouvir a música gaudéria. Exato. Concordo contigo. Essa personalidade, ela está no artista e ela também está na criança, né? O meu filho hoje, eu estava compondo essa com o André ali, e eu botei para ele ouvir alguns áudios, né, no carro da nossa criação, e ele riu e me olhou e disse, forte? E aí ele me falou que lembrava do Noel Guarani, que é a Baixada do Manduca. Pô, meu filho tem 13 anos, meu filho saiu cantando a Baixada do Manduca, e eu nunca botei para o meu filho ouvir a Baixada do Manduca. Ele ouviu na vida, então ele tem personalidade para chegar um dia na aula, que é como aconteceu, e a professora queria que eles fizessem um trabalho com música, e a música escolhida por ele foi o Trem das 11, do Adoniran Barbosa. E ele tinha 12, 11 anos. Esse menino tem personalidade, esse menino não vai aceitar que a música chegue nele de forma mentirosa. Então a personalidade está no artista e está no público. Né? Quem tem o senso de manada, de ovelha, assim, que vai para qualquer lado conforme tocam, esse não vai a lugar nenhum, esse não vai juntar nada na vida. Então, o mundo não pode estar nas mãos dessas pessoas sem personalidade, né? Sim. E muitas vezes está.
Sim, sim. Não, isso é verdade, isso é verdade. A gente tem que conseguir botar a personalidade de alguma forma, mostrar como é que funcionam as coisas, né? Mas, Lisandro, já estamos chegando na nossa reta final, tá? Já estamos aqui, já tô te tomando muito tempo. Não, E, tá tranquilo. e eu quero saber de ti, o que que tu espera para esse ano de 2024? Já estamos em abril, quase meio do ano, quando a gente piscar já é Natal de novo e já tá começando 2025. O que que tu espera Pô, para meu amigo, esse ano o que aí? eu espero e o que eu tento esperar e tento aconselhar as pessoas que elas se aproximem das coisas que fazem bem para elas, porque essas coisas podem estar com os dias contados, né? Como aquela rodinha de samba ontem, como esse campo de grota onde eu vou para lá amanhã, como um futebol com o filho que eu vou jogar agora de noite, né? Eu espero das pessoas, espero do ano de 2024 até o final, que ele se reorganize com justiça, né? Que as peças, cada uma vá para o seu lugar realmente, né? Que as pessoas se esclareçam mais do que está acontecendo no nosso país, para que a gente não ande aí como um zumbi com o celular na mão e peche no primeiro poste que encontre, e tropece no primeiro senhor que vem atravessando a rua. Vamos nos acordar, né? Eu espero que Deus me dê saúde para viver acordado, para eu conseguir, embora tu não diga que é uma entrevista, foi uma conversa, né, onde eu respondi algumas coisas e eu falo bastante, que Deus me dê lucidez para responder às pessoas que querem conversar comigo, que Deus me dê consciência, que Deus me dê serenidade, né? Que Deus me dê humildade para ser reconhecido na rua e que aquilo não me gere vaidade, sim um orgulho, né? Uma satisfação de que estou caminhando com passos que a sociedade onde eu moro me reconhece com carinho, né? Não quero tapete vermelho por ser um artista que tem agenda, que tem seguidores. Eu quero o carinho das pessoas, como hoje fui guardar o meu carro no estacionamento pago e a senhora que atendia me disse: "O Lisandro Amaral?" E eu: "Sim." E ela: "Todos nós te ouvimos na minha casa." Uma senhora humilde que era frentista do, do ponto ali de guardar o estacionamento. Aí ela disse assim: "É uma cortesia da casa." E eu: não, é o trabalho de vocês." E ela: "Não, a gente faz questão de poder retribuir com isso." Não sei o que daria ali, R$ 5 do meu estacionamento. E eu agradeci muito orgulhoso, assim, porque é carinho, né? O artista tem que receber o carinho quando ele merece. E hoje eu recebi um carinho da minha cidade, que eu acredito que eu estou trabalhando para isso, né? E hoje eu acho que eu mereço aquele carinho, porque eu me esforço tanto para ser original. Coisa Isso aí. boa. Ah, coisa boa. Lindas palavras, lindas palavras. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do meu podcast. Fiquei muito feliz de trocar uma ideia contigo. Eu quero saber as tuas redes sociais, para quem quiser te seguir, onde as pessoas podem te achar e ouvir tuas músicas. Tá bem, muito obrigado. Pelo Instagram, que eu uso mais, a plataforma que eu mais uso, né? É Lisandro Amaral, com S, Lisandro Amaral. E o Facebook, tem algumas páginas ali. O Spotify tem lá, acho que tem uns 4 álbuns meus lá. Tem uns pela metade, tem um que eu vou regravar para subir, que as pessoas perguntam. E contaminem as pessoas, se caso gostarem, compartilhem com as pessoas, que a música de boca a boca, ela sempre vai existir, sempre vai nos empurrar mais longe, assim. Muito obrigado Com por ter me certeza. convidado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Prazer foi todo meu conversar contigo. Aprendi muita coisa aqui trocando essa ideia contigo. E pra tu que tá nos ouvindo, deixa o like aí, vai seguir o Lisandro, tá bom? Semana que vem a gente volta. Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.